Colossenses 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos. Graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. The head of the church. Nessa passagem das Escrituras, nós temos Cristo apresentado a nós como cabeça da igreja. It's what Christ is to the church that is prominent in this epistle.
é o que Cristo é para a igreja, o que é proeminente nesses versículos. Although Paul had not visited this city, Embora Paulo não tenha visitado essa cidade, he had heard of the error that was affecting the saints. ele tinha ouvido falar do erro que havia afetado esses santos. As he mentions in the second chapter, Como ele menciona no segundo capítulo, traditions of men, philosophy, tradições dos homens, filosofias, verse 8 of the second chapter. é o versículo 8 do capítulo 2. So he was much concerned that Christ may be presented in all his fullness. E assim ele estava bem consciente de que ele tinha que trazer a eles quem Cristo era, né? A perfeição de Cristo. That the saints might realize that they had everything in Christ. De modo que os santos pudessem entender que eles tinham tudo em Cristo. An exalted man at God's right hand. Um homem exaltado à direita de Deus. So that is the bearing of the epistle. E assim, esse é o assunto da epístola. Presenting Christ in all his sufficiency and his glory. Apresentando Cristo em toda a sua suficiência e glória. Ascended to the right hand of the majesty on high. Assunto às alturas, à direita de Deus. Efesios es o que o corpo, a igreja es para Cristo. Y Colosenses es o que Cristo es para la igreja. Duas coisas caracterizam aqui a igreja, e Paulo fala dessas duas coisas aos Colossenses, no versículo 3, graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade ou amor que tendes para com todos os santos. Essas duas características é que deveriam marcar aqueles que pertencem a Cristo: a fé e o amor. E nós depois vemos em 1 João que não é um amor qualquer, mas o amor que vem de Deus, o amor que só é possível de ser expresso por causa da nova vida que nós temos em Cristo, da nova natureza, daquele que é nascido de Deus e não daquilo que é nascido da carne. Essas duas características, então, seriam bem patentes naqueles que pertencem a Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, daqueles que creem no Salvador, a fé e o amor. E a razão disso é no versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Tudo começa no Evangelho. O princípio de tudo é o Evangelho. E o Evangelho é simples, o Evangelho é crer no Senhor Jesus. Crer que morreu na cruz, levou os nossos pecados na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a porta de entrada da salvação. E é uma porta de entrada, graças a Deus, sem saída. É uma porta de entrada sem saída. Quando nós cremos no Salvador, nós estamos para sempre salvos. Nunca mais seremos tirados da mão de Deus. Nunca, jamais, em hipótese alguma, Cristo Jesus irá perder um membro do seu corpo. Nada, nem no céu, nem na terra, nem em nós mesmos, é capaz de arrancar qualquer um das mãos do Pai. E essa é uma bendita verdade que nós podemos desfrutar agora como salvos em Cristo. Não mais temerosos de um juízo eterno, para onde eu vou, o que vai acontecer comigo, e os meus pecados ficaram na cruz. Foram todos pagos lá, mas eu não existia antes. Todos pagos lá antes mesmo de eu existir. Essa é a graça de Deus, essa é a misericórdia de Deus, a compaixão que Deus teve por mim e por cada um hoje que tem a sua salvação garantida, não por si mesmo, suas obras, mas por Cristo Jesus e a obra que ele consumou na cruz. Mas uma coisa aqui que chama a atenção, e é uma coisa muito sutil,
O irmão citou no capítulo 2, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que Cristo? Aquele em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Filosofias, pensamentos humanos, rudimentos do mundo, sutilezas, tradição dos homens, tudo isso penetrou no cristianismo. Tudo isso, aquilo que começou puro, eu gosto de uma frase que eu li uma vez, que o cristianismo é como a neve pura que desce do céu e cai sobre a terra. E a cristandade é a lama em que se transforma essa neve quando ela tem o contato com o solo. Cristianismo, então, é aquilo que vem de Deus, cristandade é aquilo que vem do homem, o que o homem fez com o cristianismo. E esse versículo 5 aqui é importantíssimo, e às vezes a gente passa corrido, passa batido por cima dele, por causa da esperança que vos está reservada numa nova terra renovada e restaurada, onde vamos viver felizes por muitos e muitos anos, sem doença, sem dor e sem sofrimento e sem guerra. Não. Por mais bendita que seja a verdade do que está reservado para o povo terreno de Deus, que é Israel, a terra não é a esperança do cristão. E a esperança do cristão não está na terra. E esse versículo é muito claro para isso. Por causa da esperança que vos está reservada, onde? Nos céus. Nos céus. O princípio básico para um cristão, para um convertido, entender a Bíblia, é entender o lugar que tem Israel nos propósitos de Deus, aquela que foi a esposa de Israel, de Deus, no Antigo Testamento, que é descrita em Cantares, inclusive, numa forma poética, mas que depois, pela sua infidelidade, Deus a deixou de lado. E o lugar que tem a igreja, a noiva de Cristo. Algo completamente novo, algo que não existia no Antigo Testamento, algo que não é mencionado nenhuma vez pelos profetas do Antigo Testamento, porque eles nem sabiam o que era. Um mistério que seria revelado depois a Paulo, um mistério que ficou oculto desde os tempos eternos, um mistério que seria revelado só para Paulo. E a esperança de Israel, então, uma esperança na terra, uma esperança de uma terra renovada, 1000 anos aqui de um reino de Cristo, e depois a nova terra, onde habitará também a justiça. Porém, a esperança da igreja não é nesse lugar. A esperança da igreja é nos céus, é o que diz aqui. Reservada nos céus, para nós nos céus. Por que eu insisto nisso? Muitas pessoas aqui se converteram, o que é muito bendito, sem terem influência alguma das religiões da cristandade, por assim dizer. Daquilo que os homens fizeram da palavra de Deus, dos rudimentos do mundo, da tradição dos homens, das filosofias, das sutilezas. Então esses vieram e se converteram, estão salvos e começam, vamos dizer assim, do zero. Mas muitos de nós, inclusive eu, viemos de uma tradição religiosa. E mesmo que não seja uma tradição religiosa protestante, a maioria aqui veio de uma tradição religiosa católica. E quando você vê o que fizeram com a esperança que era dada à igreja, em todas essas religiões, catolicismo e religiões protestantes, nós descobrimos que a esperança é na terra. Esperança é na terra. Israel foi deixado de lado. Israel é aquele povo que entregou Cristo à morte, obviamente aconteceu isso, e que então Deus teria rejeitado de vez, para sempre, sem mais possibilidade, e se Israel quisesse, ou se um judeu quisesse ser salvo, ele teria então que crer em Cristo e fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Obviamente, é claro, hoje um judeu que quer ser salvo, ele vai ter que crer em Cristo e vai se tornar então membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Porém, Israel está como em suspense, até um momento determinado, quando Deus trará de volta esse seu povo, e todas as promessas que Deus fez no Antigo Testamento serão, sim, efetivadas para Israel.
E a igreja tem essas promessas? Não, essas promessas não são para a igreja. As promessas de prosperidade, de saúde perene, de muitos filhos, muitos campos, muito gado, muita alegria nessa terra, não é a promessa para a igreja. Um cristão hoje que esteja esperando ser próspero aqui, achando que Deus prometeu isso para ele, porque está escrito lá em Levítico, está escrito no Salmo, está escrito nos profetas, ele está errando, ele está olhando para o lugar errado, dos recursos que ele tem. O Senhor Jesus falou, no mundo tereis tribulação. Mas não é prosperidade, Senhor? Não. No mundo tereis tribulação. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tendo o que comer e com o que se vestir, estejais vós contentes. Essa foi a promessa para a igreja, porque aqui não é o nosso lugar. Nós estamos aqui como peregrinos até o momento em que seremos chamados para onde? Para o céu. E onde estaremos para sempre? No céu, com Cristo. Reinando com Ele sobre a terra, enquanto Israel estará aqui na terra, no reino milenial, e depois para sempre nos novos céus. Enquanto Israel e os gentios, as nações que tiverem passado pela tribulação e tiverem passado pelo milênio também, viverão para sempre na nova terra. Essa diferença é muito importante para nós podermos entender todo o escopo da Bíblia, todo o contexto da Bíblia toda, deixando o que é para Israel, o que é para a igreja, e jamais querendo misturar as coisas e trazer do judaísmo símbolos, ou melhor dizendo, elementos do judaísmo, templos, altares, sacerdotes, vestes, corais, aquelas coisas que eram todas do judaísmo, da adoração do Antigo Testamento. Querer trazer isso tudo para a igreja, isso não existe, isso não tem nenhuma sanção divina. Sempre que nós fazemos alguma coisa que não tem a garantia bíblica para fazermos isso, Deus olha para isso e não enxerga isso como válido de maneira alguma. E essas coisas, obviamente, atrapalham apenas a esperança que o cristão deve ter, que é no céu. O que o irmão está mencionando é muito importante. Because unless we see that God has two distinct purposes, porque se nós não percebemos que Deus tem dois propósitos distintos, the blessing of an earthly people de bênção para um povo terreno and the blessing of a heavenly people, e a bênção de um povo celestial, we will never understand Scripture. Nunca entenderemos as Escrituras. It will not be rightly divided. Não estará perfeitamente dividida. And in Christendom today, e a cristandade hoje, there is a system that is proposed, há um sistema proposto pela cristandade hoje, commonly called covenant theology, conhecida com o nome de teologia do pacto. It's entirely contrary to Scripture. Que é totalmente contrária às Escrituras. And they do not see the church as a distinct company. Eles não veem a igreja como um grupo distinto. And they have the blessings of Israel brought into the church period and so on. E eles têm as bênçãos de Israel trazidas para dentro da igreja e assim por diante. And it is confusion. E é uma total confusão. But as our epistle brings before us, the Christian now has a heavenly hope. Mas como nas Escrituras nós lemos aqui, o cristão hoje tem uma esperança celestial. And we are united to a man in the glory. Nós estamos unidos com um homem na glória. And we are here as a testimony. E estamos aqui como testemunho. Until we hear the shout. Até que nós ouçamos esse chamado. 20 fala, nós vamos ler, provavelmente falar mais sobre essa pessoa, o Senhor Jesus, né, o Filho, o reino do Filho do seu amor, que ele menciona no versículo 13, mas no versículo 20 fala que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus reconciliando as coisas que estão na terra com as coisas que estão nos céus. E se nós
entendemos essa diferença que existe entre as coisas terrenas e as celestiais, faz sentido todas as Escrituras, porque essa teologia do pacto, do novo pacto, né, que eles têm, confundem, por exemplo, o arrebatamento com a tribulação. Aí começa, se alguém for estudar sobre isso, acaba ficando louco, porque existem tantos termos e tantas variações pré-milenistas, pós-milenistas, e tudo aquilo, a confusão. Se entender que são duas coisas distintas, o povo de Israel com suas promessas terrenas e o povo celestial com suas promessas celestiais. E um não vai estar junto com o outro ao mesmo tempo. Tanto que o que nós vemos é que na dispensação da graça, em que Deus está tratando esse mistério que estava oculto nos tempos anteriores e agora expresso por Paulo e pelos apóstolos que trouxeram esse mistério revelado por ele, por Deus mesmo, a igreja vai permanecer na terra até o momento do arrebatamento. E isso é o Espírito Santo habitando no homem. É uma nova coisa que não existiu em Israel e só veio a existir a partir do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu à terra. E essa igreja que é caracterizada por todo aquele que tem o Espírito Santo. O que é um cristão? Uma vez perguntaram o que é um cristão? Se você sair na rua e perguntar o que você acha que é um cristão, muitos vão dizer, é uma pessoa que não bebe, que não fuma. Outro vai dizer, é uma pessoa muito fiel, assim, que é muito compenetrada com as coisas de Deus. Outro vai dizer, não, é um cara que faz bem, ele tem faz caridade, ele trata dos pobres, O que a Bíblia define como cristão? Quem é de Cristo? É muito claro que a Bíblia... Quem tem o Espírito de Cristo, esse é de Cristo. Quem não tem, não é. É ter o Espírito Santo. É o que faz a diferença num cristão, é ele ter o Espírito Santo habitando nele. Isso só foi possível porque Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue, se entregou, cumpriu as demandas de justiça de um Deus 3 vezes santo, morreu, foi sepultado e ressuscitou. Quando ele ressuscitou, ele saiu para uma nova coisa. É agora um homem ressuscitado, o primeiro homem a vencer a morte. E onde está esse homem hoje? Nos céus. Por isso que eu posso ter a certeza de que a minha promessa é celestial, porque Cristo está lá para garantir essa promessa para mim. Não porque eu mereço, mas porque Ele ganhou esse lugar para mim. Ele veio, e para nós eu digo, Ele veio, cumpriu a obra, ressuscitou e voltou para o céu de onde Ele veio. E está lá. Quanto tempo Ele vai ficar lá? Eternamente? Não. Ele vai voltar. Para fazer o quê? Para levar a sua igreja, ou seja, tirar o Espírito Santo da terra para, então, se unir com a sua noiva, a igreja. A partir do momento que ele faz isso, o Espírito Santo sai da terra, que é a única coisa que detém o mal agora, é o Espírito Santo aqui na terra, aí então começa toda a cadeia de eventos, que é a tribulação, 7 anos, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio, e aí o que acontece depois dos 7 anos de tribulação? Cristo volta para a igreja? Não, agora para Israel. Para estabelecer um reino terreno. Ele começa outra vez aquilo que a gente chama o relógio profético parou, entra um período da graça em que Deus está tratando agora com o homem de uma maneira diferente, através da graça, ou seja, o homem pela fé, crendo no evangelho da sua salvação, recebe o Espírito Santo e é selado, é propriedade de Deus, e vai ser levado daqui como propriedade, no arrebatamento. E então, ele pode, junto com sua noiva, voltar agora, ele aqui na terra, estabelecer um reino, e nós estaremos com ele reinando, mas não aqui na terra,
nos céus. E aqui na terra, Israel volta outra vez a ter as bênçãos terrenas, é estabelecido outra vez como uma nação, e serão 1000 anos em que ele reinará sobre essa nação, e todos os povos virão até Israel render homenagem a Deus também. Então, quando entendemos a diferença dessas coisas, como o irmão falou, dividindo a palavra, que é o que Paulo fala em Timóteo, ser um bom obreiro que saiba manejar bem, na nossa versão fala, esse manejar é no sentido de dividir a palavra, saber o que é cada coisa na palavra de Deus. Então, nós podemos entender a palavra porque o Espírito Santo nos guia a entender essas coisas. E esse é um privilégio do cristão. Cristo em nós, que é o que ele vai falar aqui no versículo 27, o 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em nós, isso é a esperança da glória. E ele vai voltar, certamente. Quais profecias devem ser cumpridas ainda para que ele volte? Nenhuma mais. Nós não temos nada para ser cumprido. Falar, temos que esperar acontecer tal evento, daí então nós seremos arrebatados. Não. Paulo já esperava pelo arrebatamento, ele esperava estar vivo no arrebatamento. Então, a qualquer momento, não há momento para cumprir ainda ou alguma coisa para se cumprir. Mas é muito importante entendermos essa divisão claramente para podermos compreender as promessas feitas a Israel, distintas das promessas feitas à igreja celestial. Filosofias comenta o homem em seu pensar e sempre começa com a mesma pessoa. Nossa mente funciona com o eu ao centro de si. Mas o Evangelho, o homem não é a pessoa que inventou o Evangelho, é de Deus. Então, se nós vamos compreender o Evangelho de nossa salvação, temos que conhecer a Cristo. E só por Ele, então, podemos compreender estas coisas. Dentro da religião cristã, entrou muita desses rudimentos do mundo de filosofia. E esse nunca pode chegar a compreender o que Deus quer fazer. Se nós vamos compreender as bênçãos nossas, temos que encontrar na palavra de Deus. Por isso, em Efésios, como foi lido antes, Paulo orou que os olhos de seus corações, seus entendimentos sejam abertos. Temos que abrir, Deus tem que abrir os olhos nossos, olhos espirituais, compreender essas coisas. Não só isso, também leu do capítulo 4 da segunda oração de Paulo. E essa segunda oração foi que dentro do cristão seja uma operação do poder do Espírito para compreender, capacitar de gozar dessas coisas. Agora, irmãos, em Colossenses,
é muito importante que nós não afastamos de Cristo, porque só nele temos essas coisas. O que Ele é para nós apreciar. Não só a doutrina, mas Ele, a pessoa de Cristo. E esses rudamentos do mundo é pôr a lado a Cristo e procurar compreender essas coisas por si mesmo. E nunca vamos chegar a conhecer as coisas de Deus desta maneira. Eu sei que cada pessoa aqui tem uma história como Deus obrou. Levar a você e a mim aos pés de Cristo. E em todo caso, não é o que o homem fez para chegar a Deus. É o que Deus fez para levar a nós a Cristo. Então, esse é muito importante. O perigo de Colossenses era que eles afastam de Cristo para procurar com sua cabeça melhorar sua espiritualidade. E assim não é. Versículo em Lucas, capítulo 10, versículo 42. O Senhor Jesus falando aqui. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Pensei nesse trecho de Colossenses, pensando em estarmos aqui hoje como Maria, olhando a pessoa do Senhor Jesus. Aqui do capítulo, do versículo 13 até o 23, você tinha sugerido, Paulo apresenta o Senhor Jesus, tudo que Ele é, e somente isso, como o Douglas falou, somente contemplando a pessoa de Cristo, é que nós podemos nos manter como Deus quer que nós estejamos. Não é que exercícios outros, como praticar boas obras, estudar muito a palavra, tudo isso a gente vê talvez na figura de Marta servindo, não era uma coisa ruim, mas o que é necessário para nós nos mantermos como Deus, como Pai, como agrade o coração do Pai, melhor dizendo, é estarmos focados, olhando, contemplando a Cristo. Isso é o que vai evitar que nós nos afastemos de Deus, da vontade de Deus. Olhar os irmãos, olhar sabedorias humanas, ou seja, tudo que esse mundo tem trazido como sabedoria, nada disso. O importante é nós contemplarmos o Senhor, como Maria estava fazendo, aos pés do Senhor, olhando a pessoa amada do nosso Salvador. No versículo do capítulo 2, o versículo 8 que foi mencionado, tendo de cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo. Nós não sabemos o que são essas filosofias exatamente,
ou diretamente, mas indiretamente nós podemos pensar o que era que estava sendo ensinado, essas filosofias e vãs sutilezas que havia entre os colossenses, porque Paulo tem essa característica de, quando há um problema, ele traz primeiro a pessoa de Cristo, apresenta Cristo em relação ao que ele vai falar depois do desvio que eles estão tendo. E ele apresenta Cristo aqui como a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Todas as filosofias, todos os preceitos humanos que geraram tantas denominações, tantas seitas, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão ver, a maioria delas, se dizendo cristãs, negam ou a divindade de Cristo, ou negam Ele como Criador de todas as coisas, ou negam a eternidade dele como Filho, o Filho eterno de Deus. Ataca a pessoa de Jesus Cristo, do Senhor Jesus, quem Ele é e o que Ele é. E aqui Paulo começa então apresentando, ele fala no versículo 12 do nosso capítulo 1, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é o centro de todas as coisas nos propósitos de Deus. Mas Ele é Deus também. O Filho do reino do seu amor, o amor do Pai, que enviou seu Filho, porque Cristo Jesus veio ao mundo buscar e salvar o que se havia perdido. E o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristo foi enviado pelo amor do Pai, enviado a este mundo para salvar pecadores. E o amor do Pai é buscar homens que o adorem em espírito e em verdade. E isso foi possível por intermédio do seu Filho enviado a esse mundo. Se nós entendemos que a Trindade não é uma coisa para se entender, não dá para você explicar a Trindade, expor ela de modo que matematicamente ou cientificamente se prove alguma coisa. Deus não se prova. Essa falha de todos os cientistas e filósofos é que eles querem provar a existência de Deus ou querem ter provas de que Ele exista para poder crer. Olha, se eu tiver prova de uma coisa para crer, então já não é crença, é ver, né? Se eu tenho que ver só para crer, então nós somos baseados apenas no que vemos na vista. Porém, a fé que temos é em Deus e por intermédio de Deus mesmo é que temos essa fé. Porque nem isso nós teríamos capacidade de fazer. Por nós mesmos, como seres humanos caídos, ter fé em Deus. Ao contrário, não há, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso é o que Paulo vai tratar no livro na carta aos Efésios, que ele fala a respeito de ouvirmos o evangelho da nossa salvação e crermos nesse evangelho. Isso vem de Deus, não parte de nós. Mas Ele tem esse amor por nós, e nos buscar, e enviar Seu Filho para nos salvar, e nos transformar em adoradores, que nos aproximemos a Deus como agora redimidos por meio da obra do Seu Filho e perfeitamente aptos a estar na frente dEle para adorá-lo. Adorar pelo que Ele é, adorar ao Pai e ao Filho por meio do Espírito Santo.
Essa é a Trindade manifestada em todas as coisas. E aqui ele traz então um foco. Quem é Cristo? Ele está apresentando Cristo Jesus, o centro de todas as coisas no mundo. Fala que ele é antes, no versículo 17, de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Subsistem por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Maneira de compreender essas coisas é compreender que a Bíblia é a história de dois homens. O primeiro homem era Adão. O segundo homem era Cristo. E a Bíblia é a história de essas duas pessoas. Só esses. Nós nascemos naturalmente da primeira geração, Adão. E ficou tudo ruim com Adão. Deus tratou a raça de Adão 4.000 anos, procurando um bom, um homem perfeito, um agradável a Deus. Não houve nenhum. Então Deus enviou seu Filho, Cristo Jesus, se fez homem, segundo homem do céu. Agora nossa relação, sendo participantes do Evangelho pela fé, renascemos para receber a natureza de Ele mesmo, do segundo homem. Por isso decimos, nascemos de novo. Essa é uma vida nova completamente. Então, nossa bênção, todo o que temos agora é no segundo homem. Também fala em 1 de Coríntios que é o último Adão. Quer dizer que não vai ficar mais. Deus não vai introduzir terceiro homem. Quando nós voltamos aos fundamentos do mundo, filosofia, voltamos ao primeiro Adão. E esse não serve. Por isso, nosso capítulo fala da grandeza do que Cristo é. Por Ele, Deus fez o mundo, Criador de tudo. Precisamos procurar outra pessoa para melhorar a posição? Não.